guys, I'm Karina and welcome to another class. Hoje, a pedidos, eu vim gravar esse vídeo para a gente poder falar sobre o uso do verbo deixar em inglês. Então, se você também quer saber, vamos lá comigo. E antes da gente começar esse vídeo, eu queria lembrar você de se inscrever no canal aqui embaixo e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas para ajudar todo mundo a desvendar o uso desse deixar, ok? Antes da gente começar a aula de fato, eu queria dar um recado para vocês. Então, assim, gente, inglês nem tudo tem um porquê. E para quem está estudando, ficar se prendendo muito a porquês, tentar entender cada detalhe, acaba dificultando mais ainda uma coisa que já não é fácil, certo? Então, assim, preposições, por exemplo. Muita gente me manda mensagem perguntando sobre preposições, qual é o uso correto, se tá... por que aparece daquele jeito, por que aparece do outro jeito, e nem sempre vocês vão encontrar uma explicação para isso. Muita coisa que a gente usa, inclusive no português, é usado por questão de uso, não tem uma gramática para aquilo, não tem uma explicação para aquilo. O verbo deixar, por exemplo. Em português, a gente usa ele com vários contextos, ele se aplica em várias situações. Só que não tem uma explicação para isso, não tem uma regra para isso, é como a gente usa, é uma questão de aprender conforme o uso, e o inglês é igual. Muita coisa vocês vão aprendendo automaticamente conforme o uso, a prática. É por isso que vocês têm que assistir bastante seriado, filme, vídeos em inglês, tentar conversar com outras pessoas se vocês puderem, porque esse contato vai mostrar para vocês as possibilidades que existem. E aí vocês têm que tentar aplicar isso à rotina de vocês para ficar fácil de lembrar. E não tentar entender regra gramatical, porque isso não vai ajudar, e até porque nem sempre existe, ok? Então hoje eu trouxe esses exemplos do verbo deixar, né, para ajudar vocês a entenderem melhor como a gente pode usar isso em inglês, só que não vão ser traduções ao pé da letra. Então, eu vou mostrando alguns exemplos e vocês vão entendendo melhor o que eu quero dizer. E o primeiro exemplo que a gente vai ver com o verbo deixar é sobre permissão. Então, por exemplo, ele me deixou ir à festa. Então, ele me deu permissão para ir à festa. Nesse caso, o verbo correspondente seria o let. Então, he let me go to the party. Ou ela me deixou comprar um carro novo. She let me buy a new car. Ok? Então, para falar de permissão, é comum de usar o verbo let, que daria esse sentido de deixar. O segundo exemplo é no sentido de emoção. Então, quando algo causa alguma reação na gente, por exemplo, aquele filme me deixa triste. Então, ele me causa essa sensação de tristeza. E aí, é comum a gente usar o verbo make. Então, por exemplo, that movie makes me sad. Ou horror stories make me tense. Então, histórias de terror me deixam tensa. Ou um exemplo que se encaixa melhor na rotina de vocês: studying English makes me nervous. Estudar inglês me deixa nervosa, ansiosa, ok? Então, nesse caso, é quando causa alguma sensação, pode ser feliz, triste, qualquer tipo. Então, você usaria o make, ok? E aí, a gente tem o deixar no sentido de esquecer, por exemplo. Então, ela sempre deixa a porta aberta. É um sentido de esquecer, ela esquece a porta aberta. Então, nesse caso, a gente usaria o verbo leave. Então, she always leaves the door open. Ou então, she left the key in the car. Ela deixou a chave no carro, no sentido de ela esqueceu a chave no carro, ok? Não necessariamente esquecer, pode ser que ela deixou lá por opção também, mas she always leaves the door open, ela sempre deixa a porta aberta, pode ser porque ela esquece, né? Então, depende realmente do contexto da frase, ok? E o próximo seria deixar no sentido de dar carona para alguém no percurso para algum lugar. Então, ele vai me deixar em casa após a festa. He's going to drop me home after the party. Então, esse drop ficaria no sentido de deixar, porque você está indo para um lugar e vai deixar alguém no caminho. Um outro exemplo: can you drop me at the mall on your way to work? Então, você pode me deixar no shopping a caminho do trabalho? Então, nesse caso, é drop, de deixar, dar uma carona para a pessoa até um lugar, ok? Existe também o deixar de abandonar, ou de ir embora, alguma coisa assim. E nesse caso, a gente também usa o verbo leave.
Então, por exemplo, she left the apartment today. Ela deixou o apartamento hoje, ela abandonou o apartamento hoje. Ou she left her husband. Então, ela deixou o marido, ela abandonou o marido. Então, nesse caso, o leave pode ser também usado no sentido de abandonar alguma coisa, deixar alguma coisa, ok? Existe também no sentido de ela deixou o emprego. Então, ela pediu demissão do emprego. E aí, nesse caso, a gente não usaria o leave. É mais comum de falar, por exemplo, quit. She quit her job. No sentido de ela pediu demissão, ela saiu do emprego. Não que ficaria errado she left her job, mas se você falar she left her job, fica meio vago. Pode ser que ela foi embora naquele momento, não necessariamente que ela pediu demissão, ok? Então, esses foram alguns exemplos de frases muito comuns em que a gente usaria deixar em português, e eu dei algumas opções para vocês com verbos correspondentes em inglês. Em alguns dos casos, a gente usa o próprio verbo deixar, traduzindo ao pé da letra, né, que é o leave, normalmente. Mas em outros casos, como drop, make ou let, fica meio diferente, entendeu? Então, dependendo do contexto, vocês vão usar um verbo que não é necessariamente deixar, ok? E eu selecionei também algumas expressões em português que a gente costuma usar o verbo deixar e procurei expressões correspondentes em inglês que vocês poderiam usar para falar mais ou menos a mesma coisa. A primeira opção seria deixa pra lá. Essa é famosa, a gente vê bastante por aí, que seria never mind. Aí você poderia falar numa frase: Have you seen my cell phone? Oh, never mind, I found it. Então, você viu meu celular? Ah, não, deixa pra lá, eu encontrei. Ok? Então, never mind, deixa pra lá. Um outro exemplo seria deixar na mão. Então, aquela pessoa me deixou na mão. Um exemplo: ele ia me ajudar com o aluguel, mas ele me deixou na mão. He said he would help me with the rent, but he left me in the lurch. Então, esse leave in the lurch significa deixar na mão, deixar alguém na mão. Alguém que contava com você para alguma coisa e você não ajudou aquilo que você tinha prometido. Então, leave in the lurch. No exemplo que eu falei, ele ia me ajudar com o aluguel, mas ele me deixou na mão. Uma outra possibilidade é deixar para a próxima. Então, você marcou lá um compromisso com alguém, mas não vai conseguir, então você vai deixar para a próxima. Aí você usaria to take a rain check. Numa frase, thanks for the invitation, but I'm gonna have to take a rain check. Então, obrigada pelo convite, mas eu vou ter que deixar para a próxima. É muito comum de usar esse, ok? Outra que a gente usa muito em português também é deixar barato. Então, você poderia falar, você vai deixar barato? Né? No sentido de você não vai fazer nada. Em inglês, a gente poderia falar let it lie. Let it lie. Let it lie. Tudo junto, né? Então, let it lie significa deixar barato. Numa frase, are you going to let it lie? Que seria, você vai deixar barato? Então, é muito bacana também. E eu acho que ajuda aí na hora de se comunicar. Bom, então esse vídeo foi só algumas dicas que vocês podem utilizar aí na hora de conversar, se comunicar, escrever um texto, porque infelizmente a gente tenta associar muita coisa com o português. Então, hoje vocês puderam ver como usar o verbo deixar, que a gente tem em português, em algumas situações em inglês. Se vocês lembrarem de outras que eu não citei aqui no vídeo, por favor, deixem nos comentários aí embaixo, e também se vocês tiverem perguntas ou solicitações de algum tema, alguma coisa que vocês queiram ver aqui, é só me mandar uma mensagem e eu prometo que eu tento fazer o vídeo pra vocês, ok? Thank you so much for watching, guys! Não esqueçam de curtir e de compartilhar, and I'll see you in another class. Bye!